Fala galera, beleza? Passando aqui então para a gente repercutir as entrevistas, principalmente do Romildo Bolzan, depois do jogo, depois da derrota do Grêmio para o Internacional por 1-0 no estádio Beira-Rio. Continuar repercutindo o que falou o presidente, o que falou o próprio Denis Abraão, que não pegou muito bem para toda a torcida, para todas as pessoas que estavam envolvidas com o caso, né? Com a ideia do futebol, com a ideia de que o Grêmio está tentando se ajustar, porque foi feito muita cortina de fumaça. A derrota foi vexatória, a derrota que machucou muito. O Grêmio não viu a cor da bola, foi um chocolate tremendo. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo anterior da análise do jogo. Então eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir no final desse vídeo. Gostaria que vocês assistissem, que vocês vão entender um pouco mais por que a gente está falando sobre isso. Mas algumas palavras do próprio presidente, depois do jogo, me deixaram um pouco preocupado, porque aparentemente mostra que ele ainda não sabe porque o Grêmio caiu para a segunda divisão. Aparentemente demonstra que ele não sabe porque o Grêmio está jogando mal, e ainda reforça algumas situações que eles acham que foi feita uma análise correta do que aconteceu no início do ano. E aí eu quero colocar aqui para vocês, porque assim, cara, é impressionante o que essa diretoria fez, o que esse departamento de futebol fez. Eu vou colocar no pacote todo o conselho administrativo. Tem pessoas que eu gosto que estão lá, mas não fizeram um bom trabalho. Tem pessoas ali que eu sei que poderiam ter feito alguma coisa, mas eu escuto muito que o sistema é presidencialista dentro do Grêmio, e por isso que eles não conseguem ter algum poder, alguma atitude, porque são votos vencidos na ideia, e chega no momento determinante é o presidente que toma a decisão. É isso que está sendo passado para nós. Mas antes de mais nada, dá o like e comenta aqui, tá? Dá o like, se inscreve no canal quem não é inscrito e comenta aqui, beleza? Porque eu vou passar para vocês. Olha só alguma coisa que ele colocou aqui, umas palavras do presidente na entrevista ontem. Jogamos mal, pessimamente. Nunca tinha visto o Grêmio jogar assim em um Grenal. Pior Grenal da minha vida. Cara, quando ele fala que jogamos mal pessimamente, ele que nunca jogou um Grenal dessa forma, viu um Grenal dessa forma, o Grêmio jogou mal desse jeito, ele tá chutando o balde. Ele tá falando que o time do Grêmio, ele botou os caras para baixo. Ele não apoiou os jogadores. Tá certo, não tem como apoiar do jeito que jogou. Mas as palavras dele não foi dessa forma. E a atitude dele na entrevista é que ele parecia um cara muito calmo. Muito calmo. Me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ele não foi enérgico, dificilmente ele mas a gente já viu ele com expressões brabo, né, de nervoso, irritado em outras entrevistas, e dessa vez não. Dessa vez ele foi um cara mais tranquilo, assim, um cara mais sossegado, dando entrevista com um pouco de paz, vamos dizer assim. Parece que a ideia do Grenal de ter perdido seria uma amostra para alguém, demonstrando para algumas pessoas que aquilo ali realmente aconteceu, que estava acontecendo. E aí pode ter sido um recado para o departamento de futebol, porque foram eles que contrataram. Ele fala dos 5 jogadores que foi contratado, ele fala dos jogadores que compõem o elenco, que o gauchão estava sendo feita uma análise da transição para ser colocado para o profissional e depois selecionar os jogadores que precisariam recompor, terminar de montar o elenco para o restante da temporada. Mano, deixa eu contar uma coisa para vocês. Em nenhum momento foi dito isso. Em nenhum momento foi dito isso. Eu lembro perfeitamente do departamento de futebol falando que esse time estava com uma certa dificuldade e que a categoria de base não iria ajudar em nada, não serviria para isso. Eu lembro exatamente sobre isso. E aí agora vem contar para mim que estava esperando uma análise do Campeonato Gaúcho do grupo de transição para poder depois terminar de compor o elenco. Cara, tem coisa muito errada acontecendo, tem coisa muito séria acontecendo, e eles não estão aí pro bagulho. É impressionante como eles não se falam, o presidente não fala, o departamento de futebol não se fala, o treinador fala outra língua. É isso que está mostrando, é isso que está passando para nós. Aí depois ele diz assim, serve para corrigir, o departamento de futebol já está trabalhando. Foi perguntado a respeito dos jogadores
do que ocorreu, e aí colocou assim: serve para corrigir. O departamento de futebol já está trabalhando fortemente nisto. Vamos buscar fazer pontualmente o que devemos fazer. Um jogo como este assusta. Temos que ser impactados com a torcida. Impactados com a torcida. Ou seja, ele foi criticado sobre o jogo, sobre as contratações, por que não está dando certo, e aí ele coloca: o departamento de futebol já está resolvendo isso. Quando ele fala departamento de futebol, aí eu já vou direto para o final, que o Denis Abraão depois vem e larga uma cortina de fumaça que já vai anunciar 2 reforços impactantes, que a torcida pode ficar tranquila, que o Grêmio vai sim trabalhar em cima disso e que vai dar uma resposta o quanto antes. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Depois de tudo que aconteceu, vocês acreditam nisso? Nós tínhamos, aí foi perguntado, um ano do Grêmio está começando mais difícil, presidente, que porque foi perguntado para o Roger, ele disse assim, nós tínhamos uma expectativa um pouco melhor, mas não vem os resultados. O que acontece em São Paulo é um baque muito grande, o que aconteceu em São Paulo. A gente acredita neles. Foi um fracasso, mas a gente acredita neles. Ele chutou o balde, ele largou mão. Foi um fracasso, mas a gente acredita neles. Cara, tu acredita no time que foi um fracasso? Desde o ano passado é esse time. Mudou 4 jogadores do time titular, meu irmão. Presidente, por favor, presidente, tu tem que fazer a mudança. Não dá para ficar desse jeito. Tu não vai sair da presidência agora, então tu tem que fazer a mudança logo. Não tem como. Alguém tem que chegar no ouvido e dizer assim, cara, esse jogador e esse jogador não faz o time render. Se vocês estão defendendo os treinamentos que são perfeitos, que são bons, a dinâmica está excelente e tal, e não está correspondendo no campo, é porque as coisas não estão acontecendo. O treinador e os jogadores não estão cumprindo o que o treinador está pedindo. É isso que está acontecendo. E tem 2 jogadores que não rendem. No meu ver, são 3. Mas se tu mudar 2 jogadores, talvez um consiga render um pouco mais, consiga render o esperado. Essa diretoria precisa tomar um baque muito grande. Olha, eu não quero acreditar que o Grêmio vai vencer o próximo Grenal, até porque tem um jogo contra o Ipiranga. O Grêmio precisa golear o Ipiranga para ser primeiro lugar no grupo, na competição. Olha só a situação. Precisa golear o Ipiranga para ser primeiro lugar, para poder escapar de um Grenal na semifinal. É por isso. Senão vai dar Grenal na semifinal. E você sabe o que vai acontecer? O Grêmio terá 10 dias para treinar para o primeiro jogo. O Roger vai ter que montar alguma coisa. E aí ele vai dizer que não tem elenco, que não tem os jogadores, mais jogadores qualificados que ele precisa, porque está defendendo os jogadores. Ele precisa achar uma forma. Ele não precisa encher de volante. Mas precisa sim saber qual volante colocar para jogar. Aí um cara no Twitter pegou e colocou assim: o único jogo, vou ler para vocês, o único jogo do Grêmio com o Roger pressionando o adversário, curiosamente, não tinha o Thiago Santos. Curiosamente, depois que chegou o Thiago Santos, o Grêmio tem 2 derrotas e 1 empate. Consegue entender a que ponto o Grêmio está chegando? Porque a gente sabe que o problema do Grêmio é o Thiago Santos. Eu já venho falando nos vídeos. Ele não é o culpado de tudo. Não é o culpado de tudo. Mas tu mexendo uma peça, tu consegue organizar o resto do time. O Thiago Santos, ele é um baita de um reserva. Ele é um excelente jogador, mas ele é um baita de um reserva. Entendeu? Ele foi campeão brasileiro em 2016 e 2018. E ele intercalava a volância com outro jogador. Em 2018 foi o Felipe Melo. Então ele precisa sim ser reserva. Ele é um baita de um reserva. O Vila Sante cumpriu muito bem a função de primeiro volante, fixado, cravado, sem sair dali, e dando mobilidade para o Bitelo. O Grêmio precisa voltar a fazer isso. E aí tu consegue organizar com outros jogadores. Tem jogadores que sucumbiram, tem jogadores que não conseguem mais jogar, tem jogadores que não vão conseguir dar conta do recado. O Grenal abalou, tremeu a perna, se cagaram. E aí tu vai para a coletiva e tu vê os teus dirigentes cagados. Os caras não bateram na mesa, eles não chamaram atenção, eles simplesmente falaram, como falaram em 2021 inteiro.
Aí o presidente vai lá e me diz assim: ah, mas a gente já conseguiu diagnosticar que o nosso rebaixamento foi por conta das 8 rodadas que a gente não conseguiu pontuar, fizemos 2 pontos de 24, perdemos 22 pontos, você não tem como recuperar. Irmão, não foi isso que te derrubou. Foi o elenco que te derrubou. E tu mantém o elenco no time. Tu manteve os caras. Quem é que foi embora daquela turma? Diz pra mim. Quem é que foi embora daquela turma? Me conta aqui um segredo. Qual foi o jogador que saiu? Quantos jogadores saíram daquele elenco que jogou praticamente 80% dos jogos? Quais jogadores saíram? Tá aí o problema. Olha só, se não mudar, torcedor, comenta aqui. Se não mudar o departamento de futebol, a gente não vai ganhar gauchão. Não adianta tu querer contratar jogadores. Eu já falei no vídeo anterior que precisa de líderes. Precisa de jogadores que queiram vencer, queiram algo mais na carreira. O Grêmio não tem esses jogadores. Faz tempo que o Grêmio não tem. Em 2021, pegou jogadores experientes para poder colocar, os cascudos, eles te derrubaram. E eles estão jogando agora e não estão conseguindo jogar ainda. Não estão conseguindo render em campo. Porque eles não querem mais. Eles querem jogar para receber seu salário, mas não estão comprometendo, eles não estão com a causa. Eles querem jogar no Grêmio porque o Grêmio paga em dia. É isso. É isso. Deu, chega. Tá na hora de trocar. Tu tem tempo. Eu lembro muito de 2005, que o Grêmio começou o Campeonato Gaúcho muito mal, foi eliminado nas quartas de final, aí trocou o treinador, aí depois veio o Mano, tomamos 4 da Napolina, mas o presidente foi lá e bancou o treinador e avisou os jogadores. Foi lá e contratou 3, 4 jogadores pontuais e aí botou os guri da base para jogar. Os que tinham, né, que estavam subindo, que eram diferenciado, ele botou para jogar. E o Grêmio conseguiu se escapar na última rodada. O elenco era horrível, o time era muito ruim, mas ele tinha um esquema de jogo, ele tinha um padrão de jogo e os caras compraram a ideia. Os caras vão comprar a ideia do Roger, mas tu precisa achar teu time titular. E tu colocar um reserva como titular não vai funcionar. Lembra disso, torcedor. Pensa muito bem. Comenta aqui o que vocês acham. Tem que trocar todo mundo já ou não? Eu acho que tem. O que vocês acham? Até mais.